fé. No grego, 4 letras. Uma palavra tão pequena, ela carrega um potencial tão grande dentro de uma palavra. Quando eu entendo esta palavra fé, eu vou entender o potencial que ela tem, o potencial que carrega esta palavra. Eu vou citar algumas passagens bíblicas, e as mais importantes, apesar de todas serem importantes, eu vou pedir para você acompanhar comigo. Mas quando você abre o livro de Mateus, capítulo 19, Jesus se depara ali com um homem, e depois eles falam do reino de Deus, e na realidade era um diálogo com o rico. Eles disseram: é impossível alguém entrar no reino de Deus dentro dessas condições. Aí depois o outro repete: mas a Deus tudo é possível. Ou seja, para Deus não há nada impossível. Nós vamos encontrar essa primeira palavra falando sobre fé, e que para Deus, nosso Deus é um Deus de fé, e para Deus não há nada impossível. E depois nós vamos para um outro livro, o livro de Marcos, no capítulo 9, o verso 23, eles tentaram expulsar ali um demônio da filha de um homem e não conseguiram. E depois de todo aquele movimento, o demônio foi expulso. E as pessoas ficaram em dúvidas ali do que eles fariam. E será que eles conseguiriam ter essa fé? Aí o próprio Senhor diz para eles: tudo é possível ao que crê. E aí nós descobrimos que essas duas palavras, para Deus não há nada impossível, de Mateus 19, e Marcos capítulo 9, onde diz: tudo é possível ao que crê. Quando nós analisamos essas duas palavras, nós vamos descobrir uma coisa biblicamente importante, irmãos, que quando se fala para Deus não há nada impossível, é fácil, porque nós sabemos que Ele é Deus. Então dizer para Deus não há nada impossível é a coisa mais fácil. Mas quando nós voltamos para este homem e para os apóstolos, os discípulos ali, e a própria palavra diz: tudo é possível para aquele que crê, está se referindo às mesmas possibilidades de Deus. As mesmas possibilidades de Deus, que Deus pode fazer todas as coisas, nada é impossível para Deus. Está dizendo a mesma coisa para nós, que tudo é possível ao que crer. As mesmas coisas que Deus faz e atua e pode realizar e pode gerar, como Ele gerou o mundo pela sua palavra, quando esta fé está em mim e eu creio e eu desenvolvo esta fé, as mesmas possibilidades de Deus vêm para a minha vida, para a sua, para a nossa. Por isso Ele diz: tudo é possível ao que crê. Que possibilidades? Aquilo que Deus pode fazer, eu pela minha fé posso crer e Deus irá fazer na minha vida. Você está entendendo? Quando eu começo a entender algumas coisas relacionadas à fé, eu começo a entender que Deus nos deu uma fé. Nós vamos ver de onde vem esta fé, que podemos fazer as coisas que Deus pode fazer, mas aquilo que a Bíblia diz que nós podemos, as possibilidades diante da sua palavra, tudo aquilo que está na sua palavra está ao meu alcance, ao seu alcance, ao nosso alcance, porque tudo é possível ao que crê. Ou seja, todas as coisas são possíveis aos que creem. Então, se eu e você, nós cremos de acordo com a palavra de Deus, não vai nos faltar nada esse ano. O ano de 2019 será uma bênção na minha vida e na sua vida, porque todas as coisas serão possíveis a partir do momento que você estiver crendo e estiver respaldado pela palavra de Deus, estiver de acordo com os princípios
da palavra de Deus, será possível ao seu alcance, ao meu alcance, ao nosso alcance, porque tudo é possível aos que creem. Amém? Diga para o seu irmão: tudo é possível se você crer. Amém? Tudo é possível se nós crermos. Tudo, de acordo com a sua palavra e respaldada pelos princípios da sua palavra, nada vai nos faltar. E aí, quando nós vemos essas palavras, amados, nós descobrimos que essas palavras, fé, que daqui a pouquinho nós vamos voltar lá para Hebreus 11, ela vai ter duas palavras que vai nos orientar sobre isso. Uma é fé, que é um substantivo grego, fé mesmo. E a outra é crer, que é um verbo também em grego. Então, na realidade, quando você tem fé, você está crendo em alguma coisa. E quando você crê em alguma coisa, você está tendo fé para aquilo. Então, na realidade, as pessoas e alguns estudiosos dizem que elas não estão interligadas. Mas eu quero dizer, irmãos, que a fé é uma ação daqueles que creem. E aqueles que creem são aqueles que põem a sua fé em ação. Então, quando você está crendo, a sua fé está em ação. Mas aí eu vou explicar o que tipo de fé que você precisa ter, porque senão você pode ter todos os tipos de fé igual do mundo, e não é o que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina a fé bíblica, a fé que Deus quer que nós tenhamos. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, nós vamos ver duas coisas importantes aqui. A fé é a evidência das coisas que se esperam e a prova das coisas, ou a evidência das coisas que não se veem. Quando eu começo a analisar Hebreus capítulo 1, verso 1 do capítulo 11, eu começo a entender o que é a fé. Então, o que é a fé, pastor? O que é a fé, irmãos? Na realidade, a fé vai ser o contrário de tudo aquilo que eu vejo. E é por isso que eu quero que você entenda nesta noite, para começarmos a ativar esta fé. A fé na prática, o que a Bíblia nos ensina, que ela é, em primeiro lugar, a substância ou o fundamento das coisas que se esperam. Na realidade, ela quer dizer o seguinte: a fé, a explicação disso, ela é algo que está por baixo, segurando algo que está em cima. Ou a fé é o alicerce, ou o fundamento daquilo que será construído. É isto que Hebreus quer dizer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é a substância, o alicerce daquilo que você já está vendo, crendo, acreditando que Deus já fez. Por isso ele diz: a fé é o firme fundamento, ou a fé é a substância, é algo seguro, onde você pode colocar os seus pés e dizer: eu estou firmado porque algo me segura, algo está abaixo de mim me sustentando. Isto é a fé. É a primeira explicação que ele diz. A fé é o firme fundamento. Porque eles acham, irmãos, que quando eu e você aceitamos Jesus, nós estamos dando soco no ar. Não, nós não estamos atirando pedra no ar. Nós não estamos crendo em algo a qual muitas vezes eu não consigo explicar, mas eu estou crendo porque eu tenho fé. Você crê porque você tem fé. Você veio a esta igreja nesta noite, você está em Jesus, está em Cristo, você continua acreditando mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do mar vermelho que se coloca diante de ti, do rio Jordão, mesmo que te joguem numa cova, mesmo que te joguem dentro de uma fornalha, mesmo que você esteja passando por um deserto, e passou por um deserto no ano de 2018, mas você ainda continua crendo, você continua tendo fé,
é o seu firme fundamento. Algo dentro de você que diz: eu posso continuar confiando que esse meu Deus se levantará no ano de 2019 e será o meu Deus e me suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Ainda que eles não creem, ainda que eles não acreditem, ainda que os seus familiares digam para você passou 2018 contando as moedas para comprar um panetone, ou um peru, ou um chester, mas eu quero dizer uma coisa: você é próspero, você é abençoado, você tem Deus na sua vida, você tem Cristo no seu coração, a bênção de Deus está sobre você. Você foi livre no ano de 2018 de uma bala perdida, de um homem sanguinário, de um acidente, de uma morte terrível. O Senhor te guardou e te livrou porque você tem fé. Só para que você entenda e não saindo da mensagem, para que você alegre o seu coração, anualmente morrem 55 milhões de pessoas. Sabe o que é isso? Morrem anualmente 55 milhões de pessoas por ano, aproximadamente 150 mil por dia. Olha só, mais de 6.500 por hora. Ou seja, o Brasil, com 208 milhões de habitantes, seria praticamente quase um terço do Brasil de pessoas que morrem o ano todo, do dia 1º até o dia 31 de dezembro. Isso aconteceu em 2018, vai acontecer em 2019, e são estatísticas que ocorrem todos os anos. Mas eu quero dizer para você, você terminou 2018 muitas vezes sem como você esperava financeiramente, ou muitas vezes não fez aquela viagem que você gostaria, mas eu quero dizer que Deus te guardou, você está com sua saúde, você foi livre da morte, você não faz parte de uma estatística, porque nem aqui você estaria. Sabe por quê? Você acreditou num Deus que tem todo o poder de te libertar, de te livrar, de te guardar, de te proteger de todo o mal. Isso é fé, amados. A segunda coisa, ele diz que a fé, além de ser o firme fundamento das coisas que se esperam, eu acredito que virá. Eu já tenho fé que já está preparado e virá este ano. E aí você vai agir a sua fé para que este ano aconteça. Ele diz o seguinte, que a fé é as evidências das coisas que se esperam. Ou seja, você já tem a prova. Esta prova já está em você. Hebreus 11, verso 3 diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, a prova ou evidências da fé, ela vai estar em você. Ninguém vai conseguir tirar de você. As pessoas vão dizer, não vai acontecer. Você vai dizer, vai acontecer, porque está no meu espírito. Eu já tomei posse, já é meu, já aconteceu. No meu espírito já está tomado. Eu já estou crendo nisso. Sabe por quê? É a evidência, irmãos. A evidência é aquela fé inabalável que as pessoas vão tentar te desanimar, vão tentar te parar, vão tentar dizer que não acontece, que não vai acontecer, que isso é história, que não aconteceu com muitos, mas não importa. Você já tem essa evidência dentro de você, dentro do seu espírito já está dizendo, eu posso, eu sei que Deus fará, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a evidência das coisas que se não veem. Ou seja, você não está vendo, porque se você estivesse vendo, não era mais fé. Mas você já tem certeza no seu espírito, você tem paz no seu coração, você já conquistou o mundo espiritual. Você disse, eu tomo posse da minha família para Jesus no ano de 2019. Eu tomo posse da cura da minha enfermidade, e eu rejeito toda enfermidade no meu organismo.
e eu tomo posse, e eu tenho fé que o meu filho vai estar no ano de 2019 comigo, congregando e adorando o teu nome. Eu tenho fé e tomo posse que esta porta de emprego já se abriu, está só esperando o meu currículo chegar para me chamarem. Está no seu espírito, está em você, está dentro de você, porque é fé. São evidências, é um firme fundamento e há evidências dentro de você. Ninguém pode tirar. Satanás, ele quer fazer isso. O diabo, ele quer fazer isso. Por isso, irmãos, você precisa começar 2019 dizendo: Satanás, você já perdeu neste ano. Este ano é meu ano. É um ano de bênção. É um ano de prosperidade na minha casa. É um ano de saúde na minha família. É um ano de restauração do meu casamento. É o ano da vitória do meu filho e da minha filha. É o ano da salvação dos meus vizinhos. É o ano da salvação dos meus filhos. Sabe por quê? Você exercitará a sua fé. Você tem fé e por isso você está crendo. Quanto eu pago por isso? Quanto que eu tenho que pagar por isso? Nada. Jesus já pagou 2 anos atrás, 2000 anos atrás, para que você pudesse ter essa fé. Você não precisa pagar mais nada, mas nesta noite e durante esta campanha, como a pastora intitulou, eu não tinha colocado esse nome ainda, mas bem sugestivo, né, pastora Wanda? Este ano é só tomar posse. É só dizer: eu tenho fé e ninguém vai me tirar a minha fé. Ninguém vai roubar a minha fé. Pode tentar me destruir, como diz o hino aí. Pode tentar me sabotar, me destruir a minha fé. Mas ninguém vai conseguir, porque eu estou entrando num ano que é o meu. Eu estou tomando posse pela fé deste ano na minha vida. E não só na minha vida, eu estou tomando posse deste ano para a minha família, para a minha casa, para onde eu trabalho, onde eu estudo, para os meus parentes. Eu estou acreditando por todos eles. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Você não está vendo, mas no seu espírito você já está terminando o ano com a vitória. Amém? Preste atenção. Há 2 coisas que não estão ligadas à fé. Primeiro, os sentimentos. Preste atenção. Fé não tem nada a ver com os sentidos. Amém? Com sentimentos. Tem alguém que diz: eu estou sentindo. Não, irmãos, a Bíblia não ensina sobre isso. Você não está sentindo que tem fé. A fé não está ligada ao sentido. O sentido é aquilo que você vê, que você acredita. Por isso que Tomé teve aquele grande problema, porque ele diz: enquanto eu não ver e não colocar na minha mão, meu dedo nas suas chagas, eu não vou crer. Tomé era um homem de fé, mas ele estava, agora naquele momento, ele estava querendo uma prova. Eu quero dizer para você que fé e sentido não tem nada a ver. Você não precisa sentir, você não precisa estar queimando nada dentro de você. Você precisa estar somente respaldado por esta palavra. A única coisa que você precisa dizer no seu coração e na sua mente é: eu creio na palavra de Deus. Acabou. A fé não é ficar sentindo, porque se for sentir, uma hora você vai sentir, vai correr para a igreja. Outra hora você não vai sentir nada, não vai vir para a igreja. Sabe por quê? Você estará respaldando a sua fé nos seus sentidos, nos seus sentimentos, naquilo que acontece no dia a dia. Então eu não preciso sentir, eu preciso acreditar. Eu preciso dizer: não, a palavra diz assim e eu acredito. Acabou. Fé não é sentir. Porque muitos sentem, irmãos, e esse é o grande perigo dos sentimentos. Porque depois, quando passa aquele sentimento, ele acha que perdeu a fé.
A primeira coisa que você precisa desassociar: fé de sentimento. Amém? Diga para o seu irmão: fé não é sentimento. Amém? Outra coisa, nós vamos entender que a fé não é o que o seu intelecto está dizendo que é. A fé não é entendida aqui no intelecto. A fé não é de mente. Não é aquilo que as pessoas ensinam para você. Olha, pensamento positivo. Esse ano você tem que ter pensamento positivo. Você não pode deixar o seu pensamento se desviar de algumas coisas. Não, irmãos, preste atenção. Isso são todas filosofias orientais que não nos pertencem. A fé não é do intelecto. A fé é do coração. Diga comigo: fé é do coração. Fé é do coração. Fé é do coração. É aqui, você sente no seu coração porque você acredita. Não é o seu intelecto e não é os seus sentidos que vai dizer que você tem fé, mas é o seu coração. E eu vou terminar dentro de 10 minutos, porque eu quero orar com você. Mas eu preciso passar mais duas coisas. Preste atenção: fé não é o que você vê. Amém? Fé não é o que você vê. A fé, ela é diferente do que eu estou vendo. Abra comigo em 2 Coríntios 5, 7, para que você entenda melhor isso. A fé, ela é contrária aos nossos olhos, ao que nós vemos. 2 Coríntios diz 5, diz assim, 2 Coríntios 5, 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Ou seja, mostrando o seguinte, que a fé não é algo que eu estou vendo. Eu não preciso estar vendo algo, porque na realidade a fé é crer no impossível, é crer no invisível, é crer naquilo que eu não tenho ainda, mas pela fé ela já diz que eu tenho. Ela já diz que eu sou curado, ela diz que eu já sou curado. Eu sou próspero, ela já diz que eu sou próspero. Eu sou abençoado, porque ela diz que eu sou abençoado. Mas a fé não é ver. Ela é diferente de vista, de você olhar e enxergar alguma coisa. Então é a segunda coisa que eu preciso que você entenda nessa noite: fé versus vista. A fé é o contrário do que você está vendo. Porque quando você está vendo, já chegou a ação da sua fé. E aí você precisa crer em algo a qual você está buscando novamente. Então fé é diferente de você estar vendo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: andamos por fé e não por vista. Você não está andando por aquilo que você vê, mas você está andando por aquilo que você crê, por aquilo que você acredita. Você sabe o porquê você está aqui, porque você crê. Essa é a primeira coisa. Davi, no Salmo 27, verso 13, ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra. No Salmo 27, o verso 13, ele está dizendo que ele cria, que ele iria ver a bondade do Senhor sobre a terra, mostrando que irmãos, ele estava crendo e lá na frente ele veria. Então a fé não é crer e já ver, mas você crê que lá na frente você vai ver o que Deus prometeu para você. Você viu o hino? Eu vou crer nas promessas que Deus nos prometeu, porque você vai exercitar a sua fé para crer nisso. Lembra do hino que foi cantado pela pastora Wanda e o grupo? Hebreus 11, 27, lá onde nós estávamos, que é o mesmo livro,
de Hebreus, no mesmo capítulo, ele diz o seguinte, olha, pela fé, falando de Moisés, ele deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Moisés, verso 27, ele deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Moisés estava numa luta, estava numa tribulação, estava passando por um momento de angústia na sua vida, mas aquele momento não tirou ele do foco da fé. Ele continuou vendo e crendo, mesmo ele não vendo. Naquele exato momento ele continuou crendo, é o que o texto diz, mesmo temendo a ira do rei, que era o faraó, mesmo ele sabendo que ele corria perigo, ele ficou firme, porque ele estava vendo o invisível, ou seja, ele estava crendo naquilo que Deus estava fazendo por ele. Por isso que eu quero te dizer o seguinte: 2019 não pode ser 2018, que já foi, mas nesse início, muitas vezes você pode estar começando ele em tribulação, em luta, em falta de emprego, com alguma dor, alguma enfermidade no seu corpo, com algum problema no seu casamento, no meio da sua família, algo que para você é impossível. Isso é o mesmo retrato que Moisés estava vivenciando há 3.400 anos atrás. Ele estava passando os piores momentos da sua vida, mas o que ele fez? Ele preferiu deixar o Egito, ir para o deserto, sofrer as dificuldades que ele tinha que sofrer, mas ele estava crendo no futuro melhor. Ele estava vendo algo melhor. Ele não trocou, irmãos, ele não deixou aquela circunstância, preste atenção, ele não deixou o momento, a circunstância, o que estava acontecendo naquele exato momento, para querer uma vida melhor naquele exato momento. Não, ele continuou crendo. Ele disse no seu seguinte, no seu coração e no seu espírito: mesmo que eu não estou vendo um futuro, eu acredito que Deus fará grandes coisas lá na frente. Mesmo que eu estou vendo o invisível, nesse invisível, irmãos, Deus vai construir algo sólido para mim e para você. Mesmo que alguém não esteja vendo, mas eu quero dizer, quando a sua fé começa a entrar em ação, mesmo nessa tribulação, mesmo nesta luta, você está vendo um futuro melhor, um casamento melhor, a sua saúde melhor, um emprego melhor, uma restauração melhor, uma abundância melhor no seu lar. Você já está vendo, você já está declarando e tomando posse disso. Moisés acreditou nisso. Hebreus registrou isso porque ele queria dizer o seguinte: você passará por problemas parecidos com o de Moisés, mas continue crendo, mesmo vendo o invisível, Deus vai agir na sua vida. Moisés foi abençoado. Moisés voltou depois, libertou o povo, levou o povo para a terra de Canaã, e Deus era com ele. Sabe por quê? Eles não estavam olhando a sua circunstância. Irmãos, tomem muito cuidado por medir a sua fé pelas circunstâncias. Quando eu meço a minha fé pelas circunstâncias, eu corro o risco de acontecer como Pedro. Pedro ouviu, Pedro creu e Pedro obedeceu, porque Pedro ouviu a voz de Jesus: vem, anda sobre as águas. Pedro creu: eu posso andar sobre essas águas. E Pedro obedeceu e saiu pisando sobre as águas. Mas, irmãos, o vento bateu as circunstâncias, e naquele vento que bateu, ele duvidou, ele deixou de crer, e ele começou a afundar.
Por isso que eu quero te dizer o seguinte: a sua fé não pode ser baseada na sua circunstância, mesmo que não esteja bem, que não esteja mil maravilha, mesmo que você não está com o seu sapato novo, a sua calça nova, começando o ano 2019, você não foi para uma praia, não foi para Arujá ou para fora do Brasil, mas continue crendo que Deus está com você. Você está aqui, você é uma bênção, você está adorando ao Senhor, você está com saúde, e Deus já está abrindo a porta de emprego, já está entrando com providência no seu lar, já está entrando com cura no seu corpo, porque você está botando a sua fé em ação para renunciar toda a enfermidade do seu corpo. Você está nesta noite, irmãos, agindo por fé. Moisés, mesmo vendo o invisível, ele creu. Segunda coisa, a fé não é esperança. Para nós terminarmos, a esperança está no futuro, a fé é do presente. A esperança nós temos que ter, mas a fé é do presente. A fé, ela diz já, aconteceu. A esperança diz eu creio que vai acontecer. Então quando nós falamos de fé, é tomar posse já. É alguém perguntar para você: você está enfermo? Você crê que será curado? E você responder: eu creio. Se você responder: um dia eu serei, você está com esperança, você não está com fé. Ah, pela vontade de Deus, um dia eu serei. Já não é mais fé, é esperança. Mas a fé, ela diz o seguinte: eu creio que Deus vai me curar, eu creio que Deus já me curou, eu creio que Deus já me abençoou neste dia para aquilo que eu estou precisando, eu creio que já está nas minhas mãos aquilo que Deus prometeu na sua palavra. A fé é o presente, a esperança é o futuro. Só tome muito cuidado para que a sua fé não se misture com a esperança. A esperança, eu digo, Jesus voltará, eu tenho essa esperança. Mas se eu falar pela fé, Jesus vai voltar agora. Irmão, Jesus não vai voltar agora, porque eu não posso usar a minha fé para dizer que Jesus vai voltar agora, mas eu tenho esperança que Ele vai voltar. Ele pode voltar agora, pode voltar daqui um mês, daqui um ano, Ele vai voltar. Isso é esperança, é a bendita esperança da igreja, e nós cremos que Ele vai voltar a qualquer momento, a qualquer hora. Mas a fé diz para você o seguinte: mesmo eu aguardando a sua vinda, Ele voltando amanhã ou depois, eu estou firme, fundamentado na sua palavra, eu continuo crendo, eu tenho fé no meu coração que Ele vai voltar, e quando Ele voltar eu vou estar preparado. É diferente, mas a fé é o presente. Oh, aleluia. A fé, irmãos, ela não é estática, ela está sempre em movimento. A fé está no coração, não está na mente. A fé se dá no presente, a esperança se dá no futuro. E como vem a fé? Abra comigo Romanos 10:17. De onde vem esta fé? Como eu tenho fé? De onde vem a fé? Romanos 10:17. E depois o último texto, Provérbios 4. Romanos 10:17 diz assim, sobre a fé: porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. De onde vem a fé, irmãos? A fé vem de Deus, e a fé vem da sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Como que eu vou ter fé esse ano? Como que eu vou aumentar e acrescentar a minha fé? Como eu vou acreditar mais?
ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, comendo a palavra de Deus, deixando a palavra de Deus entrar no seu espírito, a palavra de Deus ser verdade e real para você, a palavra de Deus estar dentro de você, impregnada em você. Preste atenção, você que é líder, que é pregador, que é obreiro, que gosta de ministrar, a Bíblia não pode ser usado como um texto decorativo para você abrir e falar para a igreja simplesmente, e depois você esquecer onde está esse texto, ou não lembrar mais desse texto. Deus vai te usar na sua casa, no seu trabalho, onde você estuda, na sua congregação, na sua igreja, aonde você estiver. Quando você abrir esta palavra e falar esta palavra de algo que está dentro de você, esta palavra tem que estar dentro de você, e ela vai surtir um efeito, porque a palavra de Deus diz, e ela fará aquilo para qual ela foi enviada. O meu grande problema, e eu não quero, irmãos, terminar a minha idade, a qual estou daqui para frente, deixando de ensinar e explicar isso para as pessoas. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Esta palavra tem que estar dentro de você. Se ela estiver dentro de você, ela vai estar agindo em você, e quando ela age dentro de você, e quando você fala ela pela sua boca, ela tem um poder extraordinário, ela vai agir sobre todas as pessoas que estão ao seu redor, porque ela está dentro de você. Então a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, mas daqueles que meditam, daqueles que têm a palavra dentro de si, porque ela gera a fé. O grande problema é, eu não posso abrir a Bíblia para a emergência, para na hora da dificuldade. Olha só, você tem uma nova vida. A Bíblia diz que agora nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura. Esta nova criatura é regida agora, não por aquilo que vê, mas ele é regida por aquilo que ele crê. E para ele crer, ele precisa ter esta palavra constante dentro de si. Por isso que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Provérbios capítulo 4, ele diz que aquele que ouve, aquele que medita, aquele que se inclina sobre a palavra, aquele que atenta para a palavra será saúde para a sua vida, será remédio para o seu corpo. Sabe por quê? É a palavra entrando em ação na sua vida. É nesta palavra que gera a fé em você. Mas se você começar 2019 não atentando para esta palavra, não se alimentando desta palavra, querendo fazer todas as coisas, mesmo meditar, se debruçar, deixar esta palavra entrar em você, você passa o ano inteiro sem adquirir mais fé. Mas o nosso propósito e o propósito desta igreja é que você amplie a sua fé, que você seja um guerreiro da fé, que você seja um herói da fé, para que você vença todas as lutas e tribulações, para que você saiba usar a sua fé individualmente, sozinho, sem precisar a todo momento ficar ligando para alguém. Sabe por quê? Você tem fé dentro de você, e esta palavra vai te gerando mais fé, e você vai meditando, e estudando, e comendo esta palavra. Se coloque em pé. Hoje que dia que é? Hoje é dia 4. Pastor, eu enviei, a pastora acompanha tudo que eu envio. Eu enviei um programa de leitura bíblica para todos os líderes e obreiros e alguns irmãos conhecidos. Irmãos, até ontem você teria que estar no capítulo 10 de Gênesis. Você já perdeu 4 dias de deixar esta palavra aumentar e ampliar sua fé. Está dentro de você. Sabe por quê? Você começa bem o ano quando a palavra de Deus está na sua vida, e você começa a meditar, estudar, comer, ruminar, deixar ela entrar dentro de você e gerar vida em você, e ser remédio para os seus ossos, cura para a sua alma.
Eu te pergunto, não precisa levantar a mão, você está no capítulo 10? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Esta igreja não quer remar sozinho, quer remar junto com você. E se você ler a palavra, meditar na palavra, você comer a palavra, você vai gerar fé em você. E você gerando fé em você, esta igreja vai duplicar o número, vai duplicar as ofertas, vai duplicar os testemunhos, vai duplicar portas de emprego, vai duplicar vidas curadas, saradas, vai duplicar restauração de casamento, vai duplicar promoções dos seus trabalhos, porque é esta igreja com os seus obreiros, com a sua liderança, agindo em fé juntamente com você, porque ela está sendo gerada na sua vida, porque você se alimenta desta palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos. Oh Pai, eu estou satisfeito. Repita comigo: eu estou satisfeito, porque eu não ando por vista, mas ando por fé. Pai, eu te agradeço, porque agora eu quero andar e vou andar por fé. Pai, eu te agradeço, porque agora entendi os princípios da fé. De onde vem a fé? Oh, faço um compromisso, Pai. Eu quero meditar. Eu quero este ano, repita comigo: eu quero este ano. Eu quero este ano ler a tua palavra, deixar a tua palavra entrar no meu coração. Eu quero que este ano a minha fé amplie, conhecendo a tua palavra. É isso que vai acontecer com você este ano de 2019, porque a palavra de Deus vai entrar dentro de você. A sua fé vai ampliar, porque você vai estar se alimentando da palavra de Deus. Eu quero que você ore comigo. Levante a sua mão direita. Pai, eu renuncio toda enfermidade do meu corpo. Pela fé, eu tomo posse da minha cura nesta noite. Repita comigo: enfermidade, saia do meu corpo, saia de onde você estiver, do meu rins, do meu coração, do meu estômago, da minha mente, da minha corrente sanguínea. Rejeite, comece a orar. Saia toda enfermidade. Levante a sua mão direita. Renuncie, repreenda a enfermidade. Saia do meu corpo, saia do meu corpo, saia do meu corpo, saia do meu corpo, saia do meu corpo. Em nome de Jesus. Pela fé. Repita comigo: pela fé. Eu já vejo a prosperidade no meu lar, na minha casa. Eu sou próspero, eu sou próspero. Repita: eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Em nome de Jesus. Pela fé, eu já vejo a minha casa sendo transformada, liberta, restaurada. Eu já vejo os meus pais, os meus filhos, os meus parentes, os meus vizinhos te servindo, te adorando, te bendizendo pela fé, em nome de Jesus. A porta de emprego é minha, ela se abriu nesta noite para mim. Está esperando somente o meu currículo, que eu vou prepará-lo amanhã, vou enviá-lo. É meu, é meu, é meu. Repita comigo: é meu, é meu.
lugar. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós vamos entender o decorrer dessa campanha, que a fé é o próprio Deus que acrescenta a fé nos nossos